Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir esse vídeo hoje, dia 3 de abril de 2021. Vamos dar início a mais uma sessão, a terceira sessão, aliás, sobre filosofia, direitos humanos e agronegócio. Como nota preliminar, na sessão primeira, comecei a falar sobre a necessidade de ligar a filosofia com os direitos humanos, a questão do agronegócio, que tem a ver com a questão do direito à terra, e também com a questão fundiária, que é o direito à cidade, né? Em filosofia sabemos que a procura especulativa do conhecimento é um componente central da cultura humana, mas o vasto campo das pesquisas, das investigações, também atrai um bojo de interrogantes, de questionamentos, né? Abrangidas justamente pela reflexão filosófica, que excede em muitos casos, acredito que na maioria dos casos, a racionalidade moderna. Logo, numa outra sessão, eu vou fazer um parêntese entre o que significa a modernidade, a idade moderna e a modernização. São justamente dentro desses componentes que se assenta a reflexão filosófica, é aí justamente que jaz as questões das ações práticas, ou filosofia da praxis, né? Então, nós, ao falarmos sobre filosofia, ao falarmos sobre direitos humanos, ao falarmos sobre agronegócio, sobre a questão ambiental, sobre a questão da terra, do uso da terra, ou a terra para quem a trabalha, para quem sabe trabalhá-la, é justamente aí onde se produz essa tensão entre a reflexão filosófica e a atitude ou a praxis em si, e que excede justamente a tudo que nós conhecemos como modernidade, né? Com suas zonas de luzes, de sombras, com suas forças e fraquezas, mas é justamente a partir dessa constatação é que nasce eu vou falar uma palavra, mas nasce o dever humano em trazer luzes que vêm das sombras, ou que provém das sombras. Onde há sombra, há luz. Mas nem todo lugar onde tem luz tem sombra, porque às vezes a própria sombra apaga as luzes. Apaga a luz, apaga-se as luzes. Então, antes que as luzes se apaguem, a gente traz à baila os componentes de toda uma cultura que convida a reflexão filosófica com tal de esclarecer, ou seja, colocar em claro. Aqui convém falar em maiêutica, né, que é um termo que Sócrates criou, vendo como a sua esposa trazia à luz os seus filhos, né? E então, a partir dessa constatação é que justamente nasce a possibilidade de nós fazermos uma crítica desde o nosso lugar de enunciado, o meu lugar de enunciado, aqui de onde eu estou, com a propriedade que eu tenho para falar sobre o tema, primeiro como uma atitude dentro da esfera abstrata, para logo trazermos ao concreto as conclusões
de todas essas indagações, dessas interrogações, né, que são abrangidas justamente pela reflexão, né? Aqui eu tenho um livro muito interessante também, que eu estou lendo mais uma vez, que é o curso de Direitos Humanos. Os direitos humanos defendem aqueles que são agredidos, difamados, humilhados, violentados, subjugados, subsumidos pela dominação. Esse aqui é outro conceito que também vai vir à baila na medida em que aos poucos a gente vai se aprofundando na questão em base aos direitos humanos, às suas normativas, às suas regras, e também a possibilidade de fazer uma releitura, já que isso aqui tem 63 anos de existência, ou seja, desde o dia 10 de dezembro de 1948, quando foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É a partir de aí que ela começa a ganhar progressividade, na medida em que a história, principalmente a nossa história, a história do Brasil e da América Latina, regada a sangue e fogo, foi minando cada vez mais as forças, principalmente dos povos originários e sua natureza, que são a mesma e única coisa. Aí que vamos entrar então na questão da afirmação da vida, a ética do valor e o valor da ética. A ética não mais vista apenas simplesmente desde o ponto de vista jurídico, ou apenas por uma questão de lógica formal maior, ou igual como sintoma discursivo de algo que se considera transcendente à vida humana ou à nossa razão social. Muito pelo contrário. Quando nós falamos em direitos humanos, nós falamos de aqueles que são oprimidos pelos agentes da dominação, que são as grandes elites, que são as grandes corporações, que são os grandes bilhardários, trilhardários do mundo, que é o Fundo Monetário Internacional, que é a Organização de Estados Americanos, que é a Organização das Nações Unidas, que é a CIA, que são todos esses grandes conglomerados que estão dia e noite aqui tentando como oprimir os povos, como dominá-los para saciar os nossos interesses, e esses nossos interesses estejam estreitamente aliados com a riqueza das nações, os lucros da riqueza das nações que estão no subsolo, que sejam apenas captados por alguns poucos, algumas poucas, porque também entre os bilhardários, trilhardários e mais, tem mulheres também, poucas, uma, duas, mas são também ou fazem parte desse conglomerado que age mediante a conceptualização do termo dominação. Se alguém quiser, inclusive, ir mais fundo sobre o significado ou acerca da significância do termo dominação, eu convido vós a lerem Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. Foi Max Weber, a partir desse texto escrito por esse pensador, que inicia-se a forma mais atroz, mais violenta, mais dilacerante de saque das riquezas das nações. É a partir desse livro que se instaura a religiosidade do capitalismo, tal qual nós a conhecemos hoje, na sua versão mais sacrílega ainda, que é o mal denominado neoliberalismo, que também numa outra sessão a gente vai aprofundar o termo do conceito neoliberalismo, que em muitas ocasiões está errado, o jeito que se fala o termo neoliberalismo.
estamos numa época de pandemia e o vírus do SARS-2, Covid-19, ele vem a mostrar que a modernidade, com todas as suas luzes, como eu falei antes, como se fosse numa sala de cinema, sombras, luzes, fantasmagorias, desde que a Idade Média, com o fim da Idade Média, enquanto a Europa vivia cercada pelo mundo muçulmano otomano, cuja cultura, cuja riqueza cultural, inclusive no sentido de culto mesmo, faziam que a Europa fosse, à época, até 1490, fosse um lugar provinciano, obscuro, não no sentido racial de obscuridade, senão de obscurantismo, no sentido endogenético da palavra, na endogênese. A Europa era um lugar de atraso. Eles tinham séculos e séculos de atraso. Para eu demonstrar isso, basta vocês fazerem uma pequena pesquisa. Quem ensinou, ou quem ensinaram os ingleses a trabalharem o aço? A China já fazia isso há séculos, muitos séculos, inclusive antes de ter se escrito a Gênese bíblica. Já a China já conhecia a imprensa, a China já conhecia o fogo, a utilização do fogo, portanto, já conhecia como trabalhar o metal, e dentre esses metais, como trabalhar o aço, da qual a Inglaterra dependeu da China até 1870, quando os ingleses aprenderam logo mais a trabalhar o aço, e logo, como gratidão a eles invadiram a China e criaram a tal da Guerra do Ópio. Olha que povo ingrato, né? Olha que ingratidão. A China, até 1870, ensinou aos ingleses a trabalharem o aço, e foi o aço que deu o pontapé inicial para a consecução da mal denominada Revolução Industrial, que a China já tinha feito há 15, 20 séculos atrás. Falando em pandemia, deixo bem claro que não tem ninguém aqui ao meu redor, então por isso que estou sem máscara. A questão é que esse vírus não é que veio ao azar, ele veio a mostrar justamente o valor da ética nas relações humanas. E quando falamos de relações humanas, falamos na relação com a natureza. Porque, diferente ao que Descartes acreditava, quando ele cria um termo que se chama a res extensa, ele separa o eu do mundo externo, e ele começa a ver os objetos como a extensão humana, e que o nosso corpo é a extensão de uma suposta alma, então, portanto, ele não tem valor. Como o corpo não tem valor, só o lado angelical, ou supostamente angelical do ser humano, como não tem um valor, ele acredita que o corpo é apenas uma máquina na qual a gente tem que tirar o zumo dela até que não tem mais. Assim mesmo, ele começa a perceber na mente dele que o cogito, o cogito ergo sum, como se fala em latim mesmo, é a extensão do pensamento em relação ao mundo externo, e que a própria carne, o funcionamento do corpo é uma máquina na qual a gente tem que extrair a maior riqueza possível para suprir tais ou quais interesses ou vontades ou desejos. A maioria deles, hoje,
construídos. Então a questão da ética passa a segundo plano, porque a ética trata-se mais do que nada da afirmação da vida. Não o que faz o capitalismo mediante o seu item o seu mínimo comum denominador, que é a dominação como eixo essencial para ele justamente poder se ensenhorear das riquezas das nações, da natureza, das árvores, dos animais, etc. e tal, e fazer dele um instrumento para o Deus mercado e a senhora lucratividade, que é o que está acontecendo hoje. Então o vírus, ele vem a avisar de que se os estados no mundo inteiro, já que pela primeira vez na humanidade, a humanidade como mundo vê-se envolvida nessa peste e vê-se envolvida num próprio féretro que ela mesma ajudou a construir. Então, quando a gente também fala sobre agronegócio, a gente está falando de um sistema que é contra a ética do valor e até contra o valor da ética, porque para eles o valor da ética é monetário. No entanto, a ética do valor não corresponde à afirmação da vida como fundamento da própria vida e da vida dos seres vivos. Isto é, todo o que emerge da terra é produto da terra e a ela tem de ser devolvida. Porque nessa ética de relação entre nós, os seres humanos, e a natureza, nós podemos retornar. Não estou falando de um retorno à pré-história, de fazer fogo com duas pedras, não, senão que nós retornamos à ética da afirmação da vida como única saída possível para os dilemas, a problemática que se baliza hoje no mundo inteiro a partir de 2020, com o surgimento desta pandemia que nós estamos vivendo até hoje, e de uma forma, no Brasil, de uma forma realmente cruel, assaz nefasta. Quando falamos em agronegócio, nós falamos em direitos humanos, porque os direitos humanos estão sendo ameaçados pela dominação de alguns poucos em relação às terras. E aí a gente fala, quando fala de terra, não do planeta Terra, a terra com M minúsculo, a gente também está falando dos direitos daqueles que estão excluídos dos modos de produção agrotecnológica. Os boias frias, os trabalhadores da cana lá no interior de Alagoas, por exemplo, então um exemplo mais prático, eles estão trabalhando para a cana e produzindo agrocombustível, estão destruindo a terra e estão autodestruindo-se, e quem está ganhando está destruindo aquele que está sendo violentado e também está entrando numa fase de autodestruição, de autofagia, com a única diferença que esse segundo está ganhando muito dinheiro e os excluídos do sistema de produção não estão tendo os direitos humanos estabelecidos por convenção internacional, que é muito lindo no papel, mas que na realidade não está sendo pondo em efeito. Isso aqui eu sei que é um tema bastante complexo, mas na próxima sessão vamos continuar com o mesmo, com essa louça, em que se fala que os direitos humanos defendem aqueles que são agredidos, violentados, subjugados, subsumidos, humilhados, deturpados, aniquilados.
aí os direitos humanos devem entrar. E se nós afirmamos a vida como fundamento daquilo que é fundado, nós automaticamente estamos entrando na ética do valor das coisas que tem a terra, a fim de que sejam previstos os direitos humanos para aqueles que estão sendo subjugados pelo agronegócio no Brasil e quase toda a América Latina. E eu não estou sendo em conta de quem produz soja, farelo, milho, etc. Eu sou em conta do procedimento que eles tiveram em termos econômicos, em termos humanos, sociais, para a concretização dos seus próprios interesses, do seu próprio umbigo de uns poucos, que são os mesmos que vêm do século XIX, e em cujo livro, que eu falei antes, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, aí estão as bases que assentam todas as categorias de exterioridade com a qual os que oprimem, os que dominam, se avassalham em cima de nós até o dia de hoje. Porque o fato de eu estar aqui, passando essa informação, passando o conhecimento, é o interesse geral para quem fala, para quem o enuncia, com o fim de que maior quantidade de pessoas fiquem esclarecidas em torno de por que nós temos que defender a vida, sendo que nós temos direito à terra, desde que nós nascemos até que a gente vai embora. Pessoal, vou ficar por aqui nesta terceira sessão. Na quarta, já nós aprofundaremos no termo máximo que denomina a dominação e a ética. A partir da ética, nós já entraremos em valores mais transcendentais, ainda que imanentes, que é a libertação dos povos a partir de uma mudança de subjetividade. Muito obrigado.